João, capítulo 8, versículo 3. A mulher adúltera. Os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E, como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, disseram, um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio, e, endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Aí o contexto sobre essa palavra aqui, vai-te e não peques mais, está aqui aos Romanos, capítulo 8, versículo 3. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne se inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. E o que estava se referindo em João capítulo 8, sobre a inclinação da carne, é morte, mas a inclinação do Espírito é vida eterna e paz eterna. Por quê? Porque aqui, pela lei de Moisés, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Aí vem o que? A vida eterna e a paz eterna, que é Jesus Cristo. Então foi Jesus e falou, e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atira pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, saíram um a um. Aí nós vamos o que? Em Mateus, sobre o não julgueis para não ser julgado. Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7. Versículo 1 em diante, até o 5. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E porque reparas tu no arqueiro que estás no olho do teu irmão, e não veres a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o arqueiro do teu olho, estando uma trave no teu hipócrita? Tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Foi a hora que Jesus chegou e apaziguou tudo, porque eles estavam querendo apedrejar a mulher que foi pega em ato, adulterando. E aqui
em João capítulo 8, João capítulo 8, versículo, aí agora nós vamos voltar aqui para, quando ouviram isto, saíram um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio, porque eles sabiam que eles tinham pecado também. Então, com a mesma medida que a gente medir o nosso próximo, nosso irmão, também sejais medido também. Foi o que aconteceu em Mateus capítulo 7, em diante que eu tinha lido. Aí, olha o que eles fizeram. E, endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe a mulher: onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Só até aí, para vocês verem, meus irmãos. Então, nós temos um juiz que se encontra nos céus, a nos julgar a todo momento, porque só quem pode dar a vida e quem pode tirar a vida é só Jesus Cristo. Por isso que na palavra diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É assim que é. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Quem? Jesus Cristo próprio, que assim resgatou e salvou essa mulher. Assim são vocês também. Deus pode fazer isso na sua vida. Deus pode mudar a tua história. Deus pode muito bem mudar o teu cativeiro. Assim como fez com Daniel na cova dos leões. Assim como fez com Jeremias, que se encontrava ali num calabouço. Depois já se encontrava em um poço. E no poço não tinha água, somente lama. E ele atolou o quê? Não foi na água, foi na lama. Mas ali ele foi resgatado, foi salvo, porque Deus viu que verdadeiramente ele era fiel para com Cristo Jesus. Assim somos nós hoje em dia. Quando a gente dá passos para Cristo Jesus, ele vai dar 1000 para nós. É a gratidão por ver que verdadeiramente você está tendo uma certa mudança. Como diz em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos teus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Tenha uma boa tarde.